Mas tudo Eu não bem. tô... Em síntese, o que nós colhemos aqui foi o seguinte: na verdade, a leitura desse campo do psiquismo não pode ser assim apenas nesse plano, tá? Nesse plano em que está, linear, né? Na verdade, essa leitura é mais do que tridimensional. Na verdade, são N dimensões que ainda estão sendo estudadas, analisadas, tá? É que o movimento, essas correntes centrífugas e centrípetas, elas provocam um permanente dobrar e desdobrar, dobrar e desdobrar, dobrar e desdobrar. E as coisas acontecem nos vários níveis em que essa dobra, esse desdobramento acontece. É isso. Uma outra observação é a respeito do Jung, que ele prefere hoje que, ao invés de falar da circunferência, fale do círculo, porque a circunferência marca mais a periferia, a externalidade, enquanto o círculo é que tem área, é que mostra o que está dentro. É o círculo que gera a esfera, que tem volume, né? Que está dentro, entendeu? Essa é a ideia que ele diz que na espiritualidade a visão é muito menos periférica e muito mais da centralidade, entendeu? É mais ou menos isso que passou. Essas coisas são muito complicadas para mim, né? Tudo bem. Não sei se deu para dar uma ideia. Ok, Continuando, professor. então, né? Ok. Não, sim, perfeitamente, né? A gente tem uma abordagem ainda muito acanhada por nos faltar essa profundidade da qual você está falando. Está se Isso. referindo aí com muita propriedade. Não vou esquecer daquela comunicação do Jorge Andréa, que nos informou lá no Instituto, que nós não sabemos ainda nada, nós estamos ainda engatinhando. Então, seria pretensão, muita pretensão da minha parte, achar, né, que sei alguma coisa. Não, a gente está engatinhando verdadeiramente. Esses estudos das energias é algo ainda, além de ser pormenorizado, é algo ainda inalcançável. Como disse o André nessa comunicação, agora é que ele estava começando a ver em espírito o que ele não via quando encarnado. Ela respondeu? Ela chegou a ver o chat lá? Como é que foi para lá? Perfeito. Então vamos adentrar aqui ao estudo do livro dele, que ele fala exatamente do inconsciente puro, dessa unidade, desse Deus em nós. E ele coloca assim com palavras muito proficientes, muito profundas. Deixa eu ver aqui que eu não estou trocando. Agora sim. Inconsciente puro. Diz o Andréia, o ponto primordial é a zona de controle de todo o sistema. É a centralidade, né? O Selbst, como diz o Jung. Ponto de partida, dali tudo parte. Das energias diretivas do espírito. O centro da vida. Presença de Deus em nós. O self junguiano. A zona ainda inatingível. Olha aqui, o André já coloca. Uma zona inatingível por qualquer processo. Até mesmo pelo modelo psicológico das regressões de memória. Ora, se é uma zona inatingível, é uma zona que a gente tem uma ideia muito pálida a respeito dessa representatividade. Continuando. Representa a zona do autêntico eu, da autenticidade, com características de campo dimensional, você falou isso, né, César? De energias tão específicas que, por seu intermédio, haveria a possibilidade de pensar-se que o fluido universal, criação do próprio Pai, daí de onde toda matéria, todo elemento material surge daí. O perispírito surge daí, desse fluido cósmico universal. E ele coloca aqui como a secreção do pensamento divino. O pensamento é matéria. Seria o pensamento divino falando da própria matéria, do pensamento que é também matéria. Fluido universal. Então, é nesse ponto que tem a porta de penetração
e, consequentemente, de orientação e abastecimento das inesgotáveis vibrações divinas para os seres. Ou seja, todos estamos sendo abastecidos, por mais distantes que estejamos, do amantíssimo Pai. Sem este abastecimento dessas vibrações, simplesmente nós sucumbiríamos. A gente só existe por conta disso, dessas vibrações divinas que nos alimentam. É como se Deus estivesse a nos atrair, a nos mostrar que a Ele temos que voltar. Caminho de retorno à casa do Pai, a escada de Jacó, a parábola do filho pródigo. Distanciou-se e retornou, mas sempre alimentado e nutrido, apacentado pelas vibrações divinas de sustentação. Diz aqui o professor, é uma zona quintessenciada. Ali nascem essas energias, é a faixa delas, criativas do próprio psiquismo. É o ponto de comunicação e local de canalização da grande lei da vida. Seria a fonte de energia crística que todos nós carregamos, independentemente do grau evolutivo em que nos encontramos. Ali tem as energias criativas. Quem se aprofundar no estudo do livro do André vai ver que ele fala dos núcleos psissexuais. São núcleos que estão no inconsciente passado, mas margeando o inconsciente puro. Porque são energias responsáveis pela criação, energias criativas. O que nos cabe entender disso? Como seres co-criadores. Apenas criamos o que já está criado. Mas nos cabe entender qual é a finalidade, qual é o objetivo. É trabalharmos a criação das leis que se encontram por aí, nessa zona profunda do psiquismo. Cumprir as leis do Pai, criarmos valores. Esse é o objetivo. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegarmos à perfeição. Para isso temos que criar. Criar o que está em nós. Por isso somos co-criadores. Criarmos os valores morais, as leis de Deus, sermos homens de bem, sermos espíritos esclarecidos, à busca disso tudo. Energias criativas. E claro que há uma representatividade periférica no corpo físico de acordo com a sexualidade que é do corpo, não é da alma. Sexualidade do corpo. Sexo feminino, ânima com seu ânimos, sexo masculino, ânimos com seu ânima, como diz o Jung. Cada sexo de periferia, essa polaridade que nós carregamos para desenvolvermos atributos compatíveis com esta sexualidade de periferia. É interessantíssimo isso. Por isso que temos que reencarnar como homens e mulheres em polaridades para trabalharmos energias criativas compatíveis. A mulher, por exemplo, muito mais sensível, muito mais delicada, muito mais intuitiva. O homem mais analítico, trabalhando no hemisfério cerebral esquerdo, da lógica, da coerência. Por isso que temos que transitar pelas sexualidades de periferia, as polaridades. O inconsciente puro, campo energético de excelsa pureza, imagem e semelhança da energia universal, do Logos, como queria Heráclito, do ultraser, como entendia Plotino, e da ideia, campo das ideias, o mundo das ideias, platônica, ou suprema realidade.
também seria o Cristo em nós, da filosofia cristã, bem como da iluminação interna dos budistas. Caminho irrecusável de todos nós. Temos que lá chegar. Para isso vem o livre-arbítrio, vêm as nossas propostas evolutivas. Uns vão se retardar mais no caminho, outros vão avançar. Dependerá única e exclusivamente, como diz a física quântica, das escolhas. Amit Goswami, um dos pais da física quântica, ele nos diz: escolho, logo existo. Somos fruto de nossas escolhas. Então, diz aqui nesse estudo de Marrone, que foram os conceitos do neoplatonismo que conduziram Agostinho à crença de que o universo não somente havia surgido de um princípio uno, mas que também tendia a retornar à unidade. Esse é o processo encarnatório. Surgimos do princípio uno, fomos criados pelo Pai, e a ele vamos retornar. Pelos nossos esforços, durante as encarnações propiciatórias, trabalhando essas energias criativas para alcançarmos o desiderato, que é o objetivo. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Está lá na questão 132. Chegarmos à perfeição relativa que nos cabe. Vejam aqui esta frase do Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo. Era bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. 354, ele desencarnou em 430, depois de Cristo. Eu achei essa frase excepcional. As pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. É a grande realidade. Quando praticamos algo positivo, estamos sendo iluminados, é algo dúlcido, é algo maravilhoso. Mas quando temos que lidar com as nossas sombras, passamos a odiar, passamos a nos camuflar, usando os mecanismos de proteção. Como diz Joana de Ângeles, a couraça retentiva. Criamos as máscaras, nos mumificamos nos engessamentos que nos são peculiares e transitamos pela existência fora sem ao menos praticarmos algo que corresponda a essas leis do Pai que estão em nossa consciência. Por isso a reencarnação. Isso é claro e insofismável. Por isso Tagore, como vocês estão vendo, Rabindranath Tagore, polímata, filósofo, matemático, polímata é que tem várias especialidades, nos deixa essa frase. Lembrando que Tagore, Rabindranath Tagore, ele já se manifestou pelo Divaldo Pereira Franco. Existe livro psicografado pelo Divaldo de Rabindranath Tagore. Então ele nos diz, se fechar a porta a todos os erros, a verdade ficará lá fora. Vejam que lindeza isso. A gente vive fechando as portas, porque não queremos assumir nossos erros. A verdade ficará lá fora. É esta verdade a qual Jesus se refere. Por isso ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade que nos pertence, a nossa verdade. Precisamos, com urgência, utilizar este mecanismo recomendável por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Olhar para dentro. Ou, como diz a Joana, cair em si, para então nos depararmos com a nossa verdade. Se a gente fechar as portas,
a verdade continuará lá fora, como diz Rabindranath Tagore. E olha esta frase de Joana aqui. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Processo é este de lapidação. Golpes de cinzel. Não há ninguém que não possua bondade interior. Fomos criados pelo Pai, simples e ignorantes. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora. Lembram-se das forças, das correntes centrípetas, os estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. Então nós somos esses diamantes brutos, carregando a ganga ainda, mas no interior está uma estrela que precisa ser arrancada a golpes de cinzel. São golpes dolorosos, são lâminas que lapidam, aparam as arestas, as anfractuosidades agudas. Todos carregamos esta presença divina, esta unidade, a qual estamos ligados a Ele na imanência. O que nos resta é chegar a esta bondade interior. Por enquanto é uma luz coagulada, densa, aguardando os estímulos de fora, a consciência, as determinações, as escolhas que nos cabem. Então, aqui, voltando ao livro da Joana, esse conceito sábio conduz o pesquisador ao encontro da intuição. Veículo sutil para fazê-lo compreender a verdade universal, a causalidade de tudo e de todos. Desde que, através dos métodos convencionais, racionais, no conceito junguiano, mediante as outras funções psicológicas, que são a sensação, o sentimento e o intelecto, não consegue a identificação perfeita com a nossa realidade. Sabemos que os tipos psicológicos traçados por Carl Gustav Jung são 4 que interagem entre si. Ora, o predomínio de um sobre o outro. Ora, estamos mais intuitivos, outros estão mais sentimentais, outros estão mais intelectivos, outros expressam no corpo, nos órgãos sensoriais, mas, em verdade, é um bloco. Mas diz ele aqui, diz a Joana, melhor dizendo, é o encontro da intuição. Nós todos temos essa intuição muito vaga do Deus interno, pois, afinal, fomos criados por ele. É um processo intuitivo, muito delicado, muito sutil, muito tênue, outros mais fortes. É um arquétipo primordial. Essa é a grande realidade. É um arquétipo primordial que todos nós, seres criados pelo Pai, temos. É uma espécie de uma atração. Por isso, todos os seres, mesmo ainda encontrando-se em faixas pouco dignas, têm algo de uma ânsia de espiritualidade. Tipo uma intuição desse arquétipo primordial. E vamos desenvolvendo esses processos intuitivos, que, como diz o Jung, é um todo acabado, algo experienciado. Eu não preciso entender que estou diante de um copo d'água. Eu sei que é um copo d'água. Já experienciei e agora aquilo se encontra intuitivamente em mim, que vai brotar mediante um estímulo. Às vezes, sob a inspiração espiritual. Os espíritos, quando nos inspiram,
estimulam o que de intuitivo nós temos. Ele não vai, o espírito ou os espíritos não vão inspirar para que eu faça um quadro. Se eu não tenho isso em mim, se não houve uma experiência nesse campo da arte, os espíritos só inspiram aquilo que trazemos dentro de nós, seja nesta vida ou em existências pretéritas. Este é o processo. E cabe, então, a todos nós desenvolvermos esses processos intuitivos, esse crescimento avantajado do espírito. Jorge André diz que são as criaturas superconscientes, ajustadas, alinhadas. E Calderaro fala dessa superconsciência daqueles que já estão mais instalados no terceiro andar do cérebro, do córtex pré-frontal. Por isso temos esses 3 andares. Ou seja, trabalhar os nossos automatismos, nossos sentimentos desencontrados pela ação da consciência, pela ação do ego, para que possamos, então, pegar o elevador e chegarmos à condição de criaturas ajustadas, já com o cérebro pré-frontal mais desenvolvido. Vejam que maravilha isto. Então, vamos ver essa tipologia no léxico junguiano do Daryl Sharp, que nos fala exatamente desses 4 tipos psicológicos. Diz o Sharp, parafraseando Jung, para uma orientação completa, todas as 4 funções devem contribuir igualmente. Então, não são compartimentos estanques. Há uma contribuição igual, né, para essa orientação, variando de criatura para criatura, com predomínio de um sobre a outra. Então, ele nos diz: o pensamento deve facilitar a compreensão e o julgamento. O pensamento facilita pela razão, pelo lado cognitivo, a compreensão das coisas e o julgamento que colocamos, os valores que colocamos, judiciosamente. O sentimento deve dizer-nos como e em que medida uma coisa é ou não importante para nós. Aí entra o sentimento. O que é importante? O que gera uma condição confortável ou então desconfortável? Esse é o sentimento colocado, né, em relação a essa contribuição que todos os tipos psicológicos dão, em que o sentimento é que nos vai dar a medida se algo é ou não importante para nós. A sensação, por sua vez, deve nos transmitir a realidade concreta através dos órgãos sensoriais, da visão, da audição, do gosto, do tato, etc. E nos fala aqui, então, o Daryl Sharp. E a intuição deve capacitar-nos a adivinhar as possibilidades ocultas no fundo das coisas, uma vez que também essas pertencem ao quadro completo de uma dada situação. Então, a intuição é algo já vivido, já experienciado, é um todo acabado. É o processo intuitivo. São as 4 funções que todos nós carregamos. Voltando a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade. E através do processo de maturidade psicológica, que o self, a nossa totalidade, se vai libertando das camadas que lhe dificultam o conhecimento. É o processo evolutivo. Desde que, vitimado pelo ego, pelos interesses, daí surgiu o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria,
com todas as heranças do nosso primitivismo, especialmente na área dos instintos, está lá adormecido, sem a possibilidade de libertar a essência divina de que se constitui. Vejam que coisa maravilhosa, evolutiva. Ainda estamos nessa faixa, trazendo essas heranças, esses instintos, nossos automatismos. E a pouco e pouco, vamos utilizando a nossa consciência, o segundo andar do cérebro, nos libertando dessas camadas pouco dignas para a libertação dessa essência divina que todos nós carregamos. E o que é o ego? Quando estudamos Joana de Ângelis, e a proposta do nosso trabalho aqui, mensal, é trazer esses conceitos, que são importantes, principalmente para aqueles que não militam nessa área da psicologia. O que é o ego? Nos fala o Daryl Sharp. É o complexo central no campo da consciência. O ego é o centro da consciência, que está ligado à nossa zona material, ao nosso corpo. É ele que vai determinar. Por isso a Joana nos fala, isso será um capítulo mais à frente do livro, de criarmos a ponte, sermos pontífices. Temos que ser pontífices. Do ego com o self. É o ego direcionado, é o ego que vai promover o entendimento, a compreensão para a devida mudança, a devida transformação. Isso tudo se deve ao ego. Ora, se o ego, que é um complexo central da consciência, ligado à matéria, passamos a entender, companheiros, a necessidade da encarnação. Que sem a encarnação, sem o corpo físico, não tem o ego. Está entendido isso? Isso é muito claro. Para valorizarmos a vida material. Quando a gente não valoriza, a gente está suprimindo essa possibilidade do ego, da consciência, fazer o seu trabalho. O trabalho que cabe a todas as criaturas. Primordialmente os despertos. Outros ainda irão despertar. Que é o ego, é a consciência, com todas as suas possibilidades, é que vai buscar, promover. E geralmente isso, meus irmãos, ainda há necessidade da dor. Há necessidade da dor. Não é a apologia da dor, mas a necessidade da dor. Eu costumo sempre citar aqui uma frase de Leon Denis, que nos diz que a dor educa, a dor aperfeiçoa e a dor sensibiliza. É através da dor que vai haver o despertar. Fora isso, a gente se acomoda, indiscutivelmente. Então, precisamos dela para que o ego se abra, saia daquele ergástulo, daquele aprisionamento de favorecimentos e interesses pessoais. Como está no Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? Os espíritos responderam para Allan Kardec: o interesse pessoal. O egoísmo, o egocentrismo, o eu acima de tudo, em detrimento do outro. Aí começamos a entender também a finalidade substancial desta pandemia, que vem para que as criaturas despertem, movimentem esse complexo central da consciência. O porquê disso? A permissão divina para que as nossas consciências comecem a se libertar dessas cadeias dolorosas, esses grilhões que nos aprisionam única e exclusivamente ao interesse pessoal. Vamos ver uma definição sobre o ego no livro O Desenvolvimento da Personalidade, do Jung? Diz ele,
O ego é o sujeito, é o que comanda, é o sujeito, é o que olha os objetos, é o sujeito em relação aos objetos, o sujeito da consciência. Ela vem à tona com uma quantidade complexa. Diz ele, é constituída parcialmente por uma disposição herdada. Sabemos, como espíritas, que os espíritos se reúnem pela lei da afinidade. Então, herdamos algo de nossos pais. Vocês já ouviram falar daquela frase? Melhor, vocês já ouviram aquela frase famosa? Ih, esse fulano é igual ao pai. Pensa igualzinho a ele. Então, essa herança ela é muito forte, porque os espíritos estão reunidos no cadinho do lar. Então, herdamos, sim, muito de nossos pais. São os constituintes do caráter. E, parcialmente, por aquilo que está no nosso inconsciente e os seus fenômenos. O inconsciente está ligado às nossas experiências. Então, esse bloco da educação, da relação com os nossos pais, mais o que a gente traz do inconsciente, forma o nosso ego. Forma a nossa consciência. Daquilo que trazemos e daquilo que herdamos e daquilo que aprendemos. Isso é uma explicação muito interessante para o ego. Diz aqui, então, Joana de Ângeles. Eu estou acompanhando aqui também com o computador, companheiros, que tem uma faixa aqui que ela não sai. E, às vezes, ela bloqueia as letras do slide. Então, no largo processo da evolução, em algumas ocasiões, esse fenômeno dá-se naturalmente. Vezes outras, no entanto, é através da intuição, do insight. Quando a gente tem aquele eureka do Arquimedes, eureka, é um insight que se logra o apercebimento da unidade. Uns a percebem com mais naturalidade, outros com mais dificuldade. Do Deus interno, da origem da vida, da sua fatalidade de retorno à mesma, mantendo, no entanto, a individuação, o progresso, conquistada a longos esforços. Longos esforços. Requer realmente um grande esforço. Primeiramente, treinarmos nossos cérebros dentro da neuroplasticidade cerebral, exercícios, tudo depende de exercício, para que então possamos começar a iniciar esse trabalho de autoexame, de internalização, de observação. A meditação tem um grande efeito nisso aí, o treinamento pela meditação. A meditação para o autoconhecimento, como nos traz também Lamartine Palhano Júnior em seus estudos. Eu creio que a gente, daqui a pouquinho, né, César? A gente pode dar mais um intervalozinho de 5 minutos. Depois vamos até 16 horas e 40 minutos. Isso. Quando você quiser, pode dar um intervalo, tá? Pode ser agora, antes de entrar no estudo do Jung.